Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Meu nome é Diogo Andrade e começa agora mais um Diário de um Open Mic. Solta a vinheta aí, Léo! É isso aí, estamos chegando para mais um Diário de um Open Mic. E hoje vamos falar aqui sobre o meu show número... Peraí que dessa vez eu não vou deixar para falar depois não, para colocar só na edição. Eu vou olhar aqui agora. Por enquanto você vai ouvindo a musiquinha aí, ó. Meu show número 94. É isso aí, eu tava na dúvida se era 94 ou 93, mas acabei de confirmar e é o show número 94. Então tô quase chegando a 100 shows. Eu acho que esse ano eu não chego a 100 shows, porque eu tenho mais 2 shows marcados, um mudou. E aí eu só fiquei com 2, então eu vou chegar a 95, depois 96 e provavelmente vai ter lockdown de novo. Se você tá ouvindo esse podcast aqui e não é mais 2020, você é muito sortudo, viu? Quer dizer, muito sortudo de ter sobrevivido a 2020. Agora, se você nem tava vivo em 2020 e você nem sabe o que aconteceu de pandemia e os caralho, aí sim você é mais sortudo ainda. Se bem que eu não sei, né? Também tem essa aí. Eu, inclusive, vou escrever uma música ainda sobre isso, que é... A galera tá muito puta com o ano de 2020, né? Que 2020 tá acontecendo várias merda, tá morrendo uma par de gente, tá pandemia. No começo do ano teve uma ameaça de terceira guerra mundial. Enfim, tá uma puta merda acontecendo em 2020. A galera tá meio puta com 2020. Só que ninguém pensa que 2021 pode ser pior, né? Então sempre dá pra piorar. Eu acho que a gente tem que se preparar, inclusive, pro pior, né? Porque 2020 tá sendo difícil, mas 2021 sempre dá pra piorar. Então, se você não sabe, e eu espero que não, né? Esse eu tô falando que pode ser que piore, mas eu espero que melhore. Espero que 2021 seja um ano muito legal pra você, pra mim, e pra quem quiser, como diz a música da Globo. Tá, acho que não tem a música da Globo que fala pra você, pra mim, pra quem quiser. Mas, enfim, vocês entenderam, né? E hoje eu queria falar aqui do meu show número 94. O que eu vou falar aqui? Porque eu fico pensando isso também. Também não, né? Eu não falei nada que eu fico pensando, mas isso eu fico pensando. Que eu faço um podcast aqui que chama Diário de um Open Mic. Você tá ouvindo, você deve saber, né? E qual a ideia desse podcast? Surgiu realmente como um diário onde eu registrava cada show. Porque eu acho que quando você começa a documentar as coisas, você tem mais noção pra melhorar. Como assim? Você, na sua memória, nada é como realmente aconteceu. Entendeu? Então toda vez pode ser a mesma história, a mesma situação, você e um amigo seu vivenciaram a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quando vocês estiverem separados e principalmente depois de ter passado algum tempo dessa situação, cada um vai contar de um jeito. E não é que um tá mentindo e o outro tá mentindo. É que realmente, na cabeça de cada um, o bagulho é diferente. E às vezes até pra você. Então tem uma coisa que agora você tá contando, que você tá contando, não, que você tá vivendo, e daqui a 2 anos, você vai ver isso de outro jeito. Entendeu? Tô meio filosofando aqui, né? Mas eu tô querendo explicar o quê? Que isso aqui era um podcast, que é um diário pra eu ouvir daqui 10 anos. Que é pra eu saber como é que era meus primeiros shows e tal. E aí eu comecei lá acho que no 3º show, não sei. E aí agora eu já tô no 93, né? Tudo bem que eu dei uma roubada aí, porque começou a ficar muito monótono. Eu tinha muito show, uma época, muito show. Muito show que eu falo às vezes eu tinha 2 na semana. Não é muito show, não é o tanto que eu deveria fazer pra ficar bom, né? Mas eu tinha bastante show e aí começou a ficar monótono, porque eu ia contar o que do show se eu já tinha feito o mesmo show semana passada.
Aí eu dei uma abandonada no podcast, tanto que tem uns episódios que é tipo do 23 ao 60, depois tem do 65 ao 88, sei lá. Mas hoje eu resolvi falar um do show, né? Porque eu tô fazendo muito pouco show. Depois da pandemia eu tô dando uma segurada. Não sou eu que tô dando uma segurada, não. Na verdade eu queria fazer mais show, mas eu não tenho convite o suficiente para fazer mais show. Então eu tô fazendo pouco show. Então tem história, né? Cada show, como é pouco, cada um tem uma história diferente. E o que eu queria dizer quando eu comecei todo esse raciocínio é o seguinte: eu acho que dar dica é muita pretensão de um cara que tá começando, entendeu? Como é que eu vou dar dica pra alguém? Só que o André Otávio, meu amigo comediante, tem um podcast muito legal também que chama André Otávio Podcast. Ele é legal, mas você vê que não tem um pingo de criatividade, né? O diário, ó. Se bem que também o meu é o diário de um open mic e é um diário de um open mic. Aí o dele é um podcast do André Otávio, chama André Otávio Podcast. Então eu não posso falar nada, na verdade, né? Então nós dois tivemos a mesma criatividade ao dar um nome pros nossos podcasts. E aí ele falou um bagulho que é verdade, que tipo assim, às vezes a gente fala assim, mano, quem sou eu pra dar dica pra alguém? Só que pra quem tá começando, quem pode dar dica é quem também tá começando, entendeu? Porque um cara que começou há 15 anos, não tem como ele dar dica. Caralho, eu vi um vagalume, parece que tá em extinção. Mas eu vi dois, na verdade, tô na Anguera e vi 2 vagalumes. Eu espero que tenha sido vagalumes mesmo, não tenha sido alucinação. Mas acho que é vagalume mesmo. E então eu acho que voltando ao assunto de novo, eu acho que eu concordo com o André Otávio nesse raciocínio que ele teve. Que é isso, cara. Quem pode dar dica pra quem tá começando é quem tá começando recentemente. Porque o Rafinha Bastos, quando começou lá em 2005, não tem como ele falar pra alguém que tá começando agora, olha, pega um bar e inventa o stand-up. Não dá, porque já foi inventado. A gente pegou uma outra época. E se você tá começando agora, eu tô mais perto do começo do que alguém que já tá. Você entendeu, né? Já mudou bastante também. Mas não mudou tanto também. Então tá quase igual. De quando eu comecei em 2018 para agora 2020. Tá quase igual. Eu acho que eu comecei em 2018. Ou foi. Não, 2018 mesmo. Foi isso mesmo. Então já mudou um pouco, mas tá bem mais parecido. Entendeu o que eu quero dizer? Então eu acho que faz sentido dar dica. Porque aí eu tô falando. Você não vai ouvir o Afonso Padilha fazendo um podcast sobre open mic. Porque ele não gravou na época, entendeu? É isso que a gente tá fazendo agora. Que se um dia a gente virar o Afonso Padilha, a gente vai ter o registro desde o começo. Eu acho que ele... Não sei também se ele gostaria de ter. Talvez ele tenha, né? Só não é um podcast, só não posta. Sei lá, mas enfim. Eu acho que vale a pena dar algumas dicas aí. Não é dar dica também, né? Só falar sobre o show. Porque eu gravo pra eu ouvir daqui 10 anos, mas na real nem é pra ouvir daqui 10 anos. Às vezes, eu já ouvi os antigos já. Tem 2 anos, o primeiro episódio tem 2 anos e eu já ouvi. O primeiro não, que eu perdi os primeiros, né? Eu já falei nisso num episódio aí. Mas o 20º, sei lá, eu já ouvi pra saber como é que era e tal. Então eu acho que é legal. E aí hoje o que eu queria dizer é o seguinte. Teve um dos episódios aí, acho que foi até o último que eu fiz sobre show, né? Que eu falei que eu entendia. É muito frustrante você se preparar pra fazer 10 minutos, o dono da noite te dá 10 minutos e aí você faz 5. Eu tinha falado isso, que às vezes você sai de casa. Hoje o show era em Jundiaí. Jundiaí é a cidade vizinha de Cajamar, onde eu moro. E aí é só meia hora de carro, né? Então é tranquilo. Não tem pedágio, meia hora. Foi de boa pra ir, suave. Jundiaí é um dos lugares mais tranquilos que eu tenho pra fazer show. Mais tranquilo que Jundiaí, só em Cajamar mesmo. Mas Jundiaí é bem pertinho. Eu me formei lá em Jundiaí, inclusive. Então eu ia pra lá todo dia, pra faculdade. E o que eu quero dizer pra mim foi tranquilo, porque eu tava aqui do lado. Mas eu fiz um negócio hoje que eu não costumo fazer, mas que eu gostei do resultado, entendeu? Foi a primeira vez que eu fiz. Eu devia fazer mais, inclusive. Eu acho que eu vou começar a fazer mais isso.
Mas é o seguinte, eu tava fazendo um show, o show não tava fácil. Então, tava um show meio frio, assim, porque a casa não tava vazia, mas também não tava cheia. E aí o pessoal tava meio afastado e tal, então tava difícil. E aí eu consegui meio que dar uma animada assim na galera. E aí eu tava fazendo, eu tinha me preparado para fazer de 7 a 10, que é o que o dono da noite me deu. Então essa é uma dica que não mudou da época do Rafinha Bastos. Se você tá querendo começar agora e tá procurando dicas aí de open mic, essa dica é desde a época do Rafinha Bastos até agora. Tempo é muito importante. Então se o cara te dá 5 minutos, tem que fazer 5 minutos. Não é porque às vezes você acha que você tá, eu tô arregaçando, eu vou fazer mais. Não, cara, se você tem 5, faz 5. Porque mesmo você indo bem, você pode foder o show se você faz muito tempo, entendeu? Porque, enfim, porque não pode, cara, não pode. Te dão 5 minutos, tem que fazer 5 minutos. Te dão 10, tem que fazer 10. Aliás, não é isso que eu ia falar agora. Eu tinha 10, de 7 a 10. Só que eu comecei a fazer e eu tava indo bem. E aí eu percebi que eu entrei numa piada, que é uma piada forte que eu tenho. E quando eu tava escrevendo, eu tinha percebido isso. Que ela é uma piada, eu acho que inclusive é a mais forte que eu tenho. Não sei se é a mais forte, mas sempre dá aplauso quando tá funcionando, né? Sempre dá aplauso nessa piada. É uma piada que eu gosto de fazer. Eu acho que eu consigo entregar ela bem. É uma piada boa, na minha opinião. E aí é uma piada que cresce um pouquinho também. Então é uma piada que eu gosto de fazer e que sempre dá certo. E eu tinha colocado essa piada no meio, porque não dá pra fazer o que eu tinha depois antes de fazer essa, entendeu? Ela tem que ser no começo. No começo desse set, né? Eu tô falando sobre a minha promoção na empresa. E aí essa piada que eu faço, ela é logo no começo do set. Eu tenho mais piadas sobre isso. Só que eu faço as outras piadas quando eu vou ter a música no final. Porque aí eu faço entre um outro tema, que é o bruxismo lá. Se você já me assistiu, você sabe, né? E aí eu finalizo com a música da mina que tinha bafo e tal. E hoje eu me desafiei a fazer sem violão. Isso também foi legal. Fazia muito tempo que eu não fazia sem violão e não ia bem. Eu tentei fazer sem violão esses dias, só que era um outro texto também que eu não tenho muito domínio mais, porque eu parei de fazer ele há muito tempo. E é um texto delicado que eu falo sobre religião. E aí religião, principalmente no interior, é bem difícil de fazer, né? Você tocar em temas delicados assim no interior é mais complicado. Então, e aí também eu tinha feito sem violão o texto do Wilson, a homenagem que eu fiz pro Wilson. Tá no meu canal do YouTube, inclusive, se você tá curioso pra ver. Eu postei ele público mesmo, eu não compartilhei em lugar nenhum, mas tá lá pra quem quiser ver. Eu acho que na verdade é uma boa forma de homenagem. Eu não vou compartilhar porque eu não quero que a família dele tenha a sensação que eu tô me promovendo com a situação. Mas eu postei porque eu acho que como comediante ele ia gostar desse vídeo que eu fiz. E aí eu postei pra todo mundo ver. Então se você ainda não viu, acho muito difícil você estar ouvindo esse podcast e não ter assistido esse vídeo ainda. Mas se tiver curioso, pode ir lá ver. Tá no meu canal, Diogo Andrade. Acho que tá ainda Diogo Andrade Pereira, meu canal. Mas se você colocar homenagem ao Wilson, também é um dos primeiros que aparece. Então dá uma conferida lá, porque esse também eu fiz sem, mas o que eu queria dizer é que esse daí eu fiz sem violão também. Só que esse também foi diferente porque só tinha comediante na casa. Então se você assistir o vídeo, você vai ver que as piadas que é mais piada interna da comédia funcionou melhor. Tinha gente também que não era, tinha acho que umas 2 mesas que não era comediante, que também riram, mas os comediantes riram mais, eu acho. Tem umas piadas lá que é jargão da comédia mesmo, tipo, fechei com essa, alguma coisa assim, sabe? Tomar água, essas porras assim. Então, ali era diferente, eu tava sem violão, mas eu tinha 5 minutos escrito novo também, mas eu tava com o caderno na mão, tava bem à vontade, porque só tinha comediante. Então foi diferente. Hoje eu fiz o meu texto, um texto que eu já tenho mais segurança, que é um texto mais é mais pra autodepreciação, sabe? Então eu usou o fato de eu ter gato, não sei, enfim, é um texto mais fácil de fazer, é mais que religião. E aí eu fiz esse sem violão, queria me desafiar, acho que eu fui bem.
E aí o que eu queria dizer é, eu coloquei a piada forte no meio, porque ela não dava pra colocar em outro lugar. E aí eu ia continuar fazendo, porque eu tinha 7 minutos. Só que quando eu fiz essa piada forte, deu aplauso. E eu tô começando a voltar a estar presente no palco. Se você já fez comédia alguma vez, você sabe que no começo a gente sobe lá, mesmo que vá bem, a gente não tá presente. Você sai, às vezes, você não sabe direito o que aconteceu, porque é meio que um transe ali, é um bagulho muito louco. E aí eu tava, antes da pandemia, eu tava começando a ficar mais à vontade e ser mais eu no palco, né, tá presente no palco. Mas aí veio a pandemia, lascou tudo, e agora eu tô começando a voltar. Hoje eu já tava mais tranquilo, e aí eu tava consciente. E aí quando saiu a palma, eu ia continuar, eu lembrava do texto e eu falei, não, acho que já tá bom. E aí eu saí com 5 minutos. Então eu tinha de 7 a 10 e saí com 5. E foi bom pra noite, inclusive, porque aí eu tava numa piada forte. Essa piada, eu gosto dela, que ela vai crescendo, é como deve ser mesmo, né? Então ela tem faz uma piadinha mais fraca, aí vai fazendo, aí essa que eu fechei é a mais forte, acho que do 7. E aí, como não tinha nada mais forte para depois disso, eu saí na palma. Então eu fiz o famoso sair na palma. E aí deu aplauso, eu aproveitei. E a plateia não sabe que você tinha mais coisa. O Gilbert percebeu, né? Inclusive no áudio que eu ouvi, ele, na hora que foi pegar o microfone, ele pegou e falou, saiu um aplauso, hein? E foi isso mesmo, eu tinha mais coisa, dava pra perceber que eu não tava na hora de acabar. Mas quando eu recebi, a noite tava fria, era acho que o segundo ou terceiro aplauso que eu consegui. Acho que é o terceiro, eu consegui 3 nos 5 minutos. Mas a noite tava fria, então não acho que não foi. Também 3 palmas em 5 minutos, pra mim tá ótimo. Também eu não faço humor pra ganhar palma, eu faço humor pra ganhar risada, tem essa também. Não me pego muito essas coisas não. Mas enfim, tava alto e eu consegui entregar uma noite boa. E aí o que eu queria deixar de dica, não sei se é bem dica, né, mas deixar registrado aí, é que é muito legal você fazer isso. Eu não tô frustrado de ter escrito 10 minutos. Não que eu escrevi 10 minutos agora, né? Eu escrevi, mas eu já tinha as piadas feitas e testadas antes. Então não testei nada, era piada minha mesmo, já que já tinha testado várias vezes. E aí eu juntei numa ordem racional, né, de assunto, para não ficar um bagulho desconexo. Então eu tinha mais coisa, e aí eu falei, não, tá bom já, eu tô satisfeito. Já me diverti aqui, a galera curtiu, e eu vou deixar eles irem pra casa lembrando dessa parte do show. Tá bom? Então é isso, eu tô já chegando na minha casa. Dessa vez eu gravei em Anguera, não gravei só no caminho da Anguera até em casa. E eu já tô ficando com sede e eu tô usando uma mão pra dirigir e não vou conseguir abrir a garrafa d'água pra tomar água com a outra mão. Então eu vou parando por aqui pra tomar água. Que hoje no show, graças a Deus, eu não tomei água. Foi um show muito legal. E é isso, cara. Se você ouviu até aqui, agradeço. Se você tá passando por algum problema e tá botando fé em 2021, eu queria dizer que eu tô contigo. Eu acho que 2021 vai ser um ano muito legal para todos nós. Mas eu queria que você soubesse que 2021 pode ser pior, tá bom? Nossa, eu acho que eu vou sair muito lá embaixo, né? Mas não tem problema, vou terminar assim mesmo. Beijo no coração e até uma próxima. Tchau.